Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Aproveite o final de semana para atividades de lazer. O horário de não trabalho também tem que ser respeitado. Ou seja, mesmo que você se sinta tentado a trabalhar só um pouquinho para adiantar alguma coisa, dar só uma olhadinha nos e-mails ou terminar aquele relatório, pois em casa consegue se concentrar melhor. Contenha-se, ou possivelmente vai voltar ao trabalho com a sensação de ter emendado uma semana na outra. Então, descanse. Dicas de economia. Boa noite! Começa mais um programa Justo Soberano com os locutores Alexandre Carvalho e Diego Costa. É com vocês, boa noite. Opa, muito boa noite, Rick Bastos, como vai? Vou bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão aí ligadinhos no nosso programa semanal. Boa noite, meu grande irmão Diego Costa, como vai? Boa noite, meu querido, bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui novamente. Quero pedir perdão pelas 2 últimas vezes que eu não pude comparecer, mas a labuta, ela sempre vai exigir um pouco a mais de nós. Eu agradeço. O senhor só não foi intimado do nosso litígio devido ao processo forense, tá bem? Mas vai receber a intimação do divórcio. Beleza, então fica tranquilo. Não vai ser fácil para você, porque eu não vou te dar assim tão fácil o divórcio. Pode ter certeza. Eu quero aqui hoje agradecer do fundo do coração a presença de um dos nossos grandes mestres aí que me conduziram ao dia de hoje, a ter realizado um dos meus maiores sonhos na vida. Professor doutor Paulo César Azarias de Carvalho, muito boa noite, como vai o senhor? Boa noite, doutor Alexandre, prazer estar aqui, a seu convite. Boa noite, Diego Costa, boa noite a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem, que nos veem. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Antes de voltar com o senhor a palavra, quero aqui consignar o meu repúdio. Se tratando de um programa jurídico, para algumas coisas nós até fingimos demência, nós deixamos passar, nós relevamos. O nosso objetivo aqui não é fazermos política, é trazermos à baila os temas de maior importância da sociedade, mas algumas coisas nos causam repulsa, né? E eu quero aqui consignar o meu repúdio ao apresentador Marcão do Povo, que do povo ele não está representando lá muita coisa. No dia de hoje, ele cometeu uma das suas maiores gafes na vida, talvez, quiçá, maior do que aquela ocorrida com a Ludmilla, onde a chamou de macaca, e ele foi da Rede Record demitido. Foi posto lá na geladeira. E hoje, ele, dando aqueles de seus pitacos, sugeriu ao nosso presidente que devesse fazer um comboio fazendo uma analogia a um campo de concentração, aqueles que estão aí com o coronavírus, levando para um retiro, um lugar afastado, convocando as Forças Armadas. Olha só, por uma infelicidade, o dono da emissora é judeu. Então, eu quero acreditar que ele é mal preparado num país laico, ainda nos dias de hoje, fazer uma analogia a um holocausto, aquilo que mais impressiona e causa tristeza para com a história mundial. Então, fica aqui o meu repúdio. Nós não poderíamos deixar de fazer esse infeliz comentário, e não quero também tomar o tempo para ofuscar aqui, não ofuscar o brilho da estrela de hoje. Tá bom? Quer falar alguma coisa, professor Diego?
deixa eu só falar uma coisa em cima disso que você acabou de falar. Eu tô com o meu computador ligado aqui e o SBT acabou de suspender, tá? Por um tempo indeterminado, o Marcão do Povo. Creio que a gente não gosta, não, creio não, a gente a gente não procura a vingança, mas creio eu que o SBT vai educá-lo, vai ensinar ele algumas coisinhas básicas da vida, coisas básicas, sem tanto profundidade jornalística. E após isso eu creio que ele vai voltar, mas ele vai voltar melhor, creio eu. Vamos lá, gente. Vambora. Vamos lá, vamos trabalhar? Bora. Vamos trazer aqui ao tema de hoje a Lei 13.869 do ano passado, de 2019, o abuso de autoridade, com o meu mestre, professor Paulo César. Eu já aviso os ouvintes de que eu vou me remeter à condição de discente agora. Vou aprender um pouquinho mais. Com o senhor a palavra, mestre. Obrigado, uma boa noite a todos novamente. Um prazer estar com todos aqui pela primeira vez. Espero que não seja a única. Por favor. E sabedor de que o doutor Alexandre é professor, foi meu pupilo, um dos que mais me deu trabalho, muito me deu trabalho, mas aqui está o resultado orgulhoso de você, viu? Parabéns, parabéns. Prazer é Parabéns. nosso. Vamos ao tema. A Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, ela foi publicada, foi promulgada sob algumas vaias. Eu vou falar da parte que antecedeu a promulgação e os debates, porque é muito necessário por conta da época, do momento filosófico e político. Nós vivíamos e vivemos alguns desdobramentos da Lava Jato, da Operação Lava Jato, conhecida em todo o Brasil. E com toda a honra que merece o nosso ministro, Sérgio Fernando Moro, que tenho admiração, ele conduziu com mão forte toda aquela operação, mas no meio do caminho, o sentimento de se obter justiça a todo custo tomou a nação de uma forma, digamos que equivocada. Por quê? Porque os agentes públicos, após a postura do nosso ministro, que foi corretíssima, eles começaram a entender que a justiça ela deveria ser feita de forma austera. Ao passo que as nossas normas constitucionais e infraconstitucionais, elas mediam os passos do agente público, principalmente o criminal, quando dizia respeito às liberdades individuais, né? E nesse contexto, a justiça a toda prova, ela começou a descambar para um autoritarismo velado, onde eu vou pontuar 4 pontos: o uso de algemas indevido, a condução coercitiva sem a comunicação antecessora do acusado ou do investigado, as prisões preventivas e temporárias sem qualquer notificação ao interessado e as buscas e apreensões de forma a revirar a vida, a casa das pessoas. Pois bem, nesse contexto da Lava Jato, equivocadamente, muitos agentes públicos, eu não vou falar todos, é claro, porque o gênero é horroroso, né, generalizar qualquer coisa, mas essa ideia e esse sentimento de justiça a toda prova, a todo custo, custou à nossa nação muitas violações. Tanto na esfera federal, né, que excluída a Lava Jato, que era um momento separado e necessário, mas separado na esfera federal, na esfera estadual,
nós vimos todo tipo de violação contra o investigado, sem nenhum recato, né? Nós vimos, inclusive, postura de algemas em acusados que se apresentaram. Veja, o acusado se apresenta à justiça por ter cometido qualquer tipo de crime, se apresenta à justiça, ou seja, ele vai se submeter à lei. Em seguida, ele é algemado para ser transportado. Ora, se ele se apresentou, ele não apresenta nenhuma violência, nenhum risco, porque ele se apresentou, né? A ninguém, nem mesmo aquela fundamentação que é frágil, que os agentes públicos e os juízes, os promotores, eles falam que o acusado oferece risco à audiência, ao caminho do preso e das outras pessoas, sendo que o preso foi liberalmente apresentado. A condução coercitiva, de forma horrorosa, nós vimos o contexto de que a pessoa não era sequer nem intimada, né? A pessoa não era intimada. Aí, de repente, aparecia lá a viatura na porta da pessoa e é condução coercitiva. Mas do quê, né? Eu não fui nem intimada, não sei nem do que se trata. Então, mas vou te levar... E o pior, né? Vou te levar na parte de trás da viatura, não é? Então, esses sentimentos que se... Na verdade, um momento da nossa justiça aqui, que foi a Lava Jato, se alastrou no país de forma equivocada a justiça a todo custo. Posteriormente, as prisões, não só as temporárias, que inclusive está fora do contexto hoje do nosso ordenamento, prisão temporária, ela está absolutamente inoperanda, porque ela não tem muito sentido. Porque se você vai prender 5, 10, 15 dias e vai soltar, ora, o que você pretende investigar está lá fora, e não lá dentro preso, entendo eu. A prisão preventiva, por outro lado, ela é a exceção e não a regra. Então, nós não podemos iniciar uma persecução penal, né? E a persecução penal é lato sensu, é fase administrativa policial, é fase judicial. Nós não podemos iniciar uma persecução penal pedindo a prisão de alguém para depois investigar. Não tem sentido, né? Isso é ainda mais nos casos daqueles que se apresentam. Muito menos no caso de quem se apresenta, ou está à disposição, né? Não na defensiva de muitas pessoas. Nós vimos eu não vou falar o nome para não ser delicado, mas teve um evento de um ex-presidente que ele desceu do avião, abordaram ele fora do aeroporto, algemaram, prisão, tá? Porque pediram a prisão preventiva. Mas eu estou aqui para responder o processo, né? Nunca me esquivei de nenhum processo. Por que a prisão, né? Não, mas precisava naquele momento... Nunca foi um risco à sociedade. Nunca foi um risco, nunca se obstou a justiça. Então, estava instalado no nosso país um sentimento de que a justiça era chegar e prender as pessoas no início da investigação. Era exatamente execrar a pessoa algemada, mostrar a pessoa algemada na mídia, uma coisa midiática, para que se fizesse uma conclusão de condenação, né? Então, essas coisas, elas se alastraram no nosso país de uma forma tão uma execução ruim, antecipada. Né? Como execução antecipada, né? E nisso o nosso querido Sérgio Moro não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso, porque o que ele fez foi com relação àquela operação. A questão é que a mídia foi tão forte que se demonstrou que aquele ato poderia se estender, por exceção, a todo o sistema. Aí o que ocorreu? A exceção virou a regra. Quando a exceção virou a regra, inclusive, enquanto atingia a nossa sociedade pobre, que é a justiça, entre aspas, estadual, ainda não tinha uma repercussão muito grande. Mas quando esses equívocos, eu vou falar de equívoco,
Eu vou tratar isso como equívoco interpretativo, sentimental de aplicação de justiça, se estendeu às grandes classes, né, aos homens de poder, se estendeu à grande política, né? E o último ato da Justiça Federal foi bater na porta do senador, né? E pé na porta, busca apreensão em tudo e vamos revirar. Mas aí já a nossa lei de abuso de autoridade já havia passado numa das casas, se não me falha a memória, o Senado estava engavetada na Câmara. Foi quando aconteceu esse equívoco interpretativo, que eu vou chamar de equívoco agora, e desengavetou a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque precisava conter esse avanço equivocado da lei. Era um avanço, mas equivocado, violador, não é? Então, a lei foi retirada da gaveta e foi rapidamente aprovada pela Câmara, e aí surgiu a questão política do nosso presidente, que tentou amenizar a questão, porque o legislativo já não queria mais aceitar a postura do executivo de forma a violar a lei de todos, né? A lei que era para todos. Ora, não precisa usar algema, usa. Não precisa fazer condução coercitiva, faz. Não precisa prisão, prende. Ou seja, o executivo, na questão das polícias em todas as esferas, eles tinham sentimento. E qual a sua visão? E qual a minha visão? E qual a sua visão, mestre, com relação às homologações das delações premiadas? Houve ali abuso de autoridade? Ah, não tem provas, porque quem alega tem que provar, não tem provas, mas mesmo assim vai. Exato. Então, as delações premiadas, como o nascedouro também da Lava Jato, da Operação Lava Jato, ela foi subsídio e foi fundamento para a instrução e para, inclusive, condenação posterior de muitas pessoas. E eu concordo com a delação premiada no estrito senso da palavra. O que nós não podemos confundir é delação premiada como última ratio de prova. Então, a delação premiada não pode ser a última ratio da prova num instrumento tão sério como o processo penal. Então, por exemplo, né, se nós tivéssemos um processo inimaginário, chegava o A, acusava o B, e através de nenhuma prova ligada à delação, se condenava. Isso não pode existir, né? Então, essa confusão, essa é a primeira confusão da delação premiada. A segunda confusão é a homologação, não é? Então, a homologação é uma outra questão que a gente pode debater depois, mas sim, por causa da delação premiada, também saíam alguns mandados de prisão, coercitivas, saía horrores, né? Então, a pessoa falava que fulano de tal tinha uma mala de dinheiro de uma empresa X. No outro dia, a pessoa estava encarcerada, né? Então, isso por causa da delação premiada. Então, o que é esse contexto? Nesse contexto que nós vivíamos e estamos vivendo agora, pormenorizado, a nossa Casa Legislativa, não menos impactada, decidiu desengavetar a lei e fazer com que ela fosse instalada no nosso país. A presidência, é lógico, né, ela se movimentou para que não fosse tão violenta, né, a lei. E entre vai e volta, que não é o caso aqui da nossa exploração, mas entre o vai e o volta se negociou alguns dispositivos, não é? E a lei saiu. A lei saiu, está na forma e pronto. O importante é nós começarmos o debate dizendo que a lei é benéfica, ponto. A lei de abuso de autoridade é benéfica. Nesse momento, a gente tem que entender o momento político do Brasil e social, ela é benéfica. Dizer que a lei ela vai ser bem operada, nós já não podemos dizer, não é? Então, né, como estudiosos e cientistas da lei, nós não podemos dizer que ela vai ser bem operada, mas é um passo importante.
Isso tem que ficar consignado. Um passo importante na nossa legislatura e no nosso sistema. Isso é importante. Por quê? Porque os agentes públicos precisavam ser impactados para que eles tirassem o pé das abusividades. Agora, entrando estritamente na lei, quando uma lei penal ela é criada, né, e nós falamos aqui da essência da lei, por que ela foi criada, ela é sempre criada com o objetivo de abarcar aquelas pessoas, aqueles indivíduos que decidem praticar crimes. Então, o juiz, o promotor, o delegado, todos aqueles agentes públicos, até a própria Casa Legislativa nas CPIs, se estiverem muito preocupadas com a lei de abuso de autoridade, é porque em algum momento elas gostavam do iê desse abuso. Porque aquela autoridade lato sensu, ela que opera bem a lei, que tem uma boa decisão, um bom discernimento, ela não precisa temer a lei. É como o cidadão de bem. O cidadão de bem, ele não teme o artigo 157 do Código Penal. Perguntar para um trabalhador que pega ônibus, você está preocupado quanto é a pena do artigo 157? Ele vai falar, não sei nem o que é isso. Por quê? Porque não é a prática dele. Então, ele não deve estar preocupado e não está preocupado. Mas aqueles que tinham aquele poder e gostavam dessa ideia, esse sentimento de justiça a toda prova, que agora nós podemos falar, que teve a introdução, de justiça a toda. Então, eles se preocuparam. Por quê? Porque eles já não mais podem fazer a festa que faziam, não é? E não muito distante disso, cogitou-se até de invasão a telefones do alto escalão da justiça, né? Então, sim, com relação a essas abusividades, houve uma ação do Ministério Público que autorizou uma investigação, né, contra o nosso maior tribunal, e que essa ação foi mitigada depois. Por quê? Porque não havia exatamente uma determinação judicial, havia só uma delimitação ministerial, não é? Então, essas coisas que surgem são para o controle melhor, não é para atingir pessoas, mas era para se controlar. Dito isto, vamos entrar na lei que alterou, né, a prisão temporária, alterou a interceptação telefônica, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterou o Estatuto da Advocacia, alterou o Código Penal. Se o senhor me... Por favor. Se o senhor me permite, até para todos os nossos ouvintes aqui, e temos um bom número de advogados, alunos de direito, gostaria que o senhor passasse a ideia de como é o cotidiano do advogado, do criminalista, na maioria das vezes, que era ali, enfrentava em seu cotidiano uma certa resistência da autoridade policial. Como foi recepcionada essa lei a partir do momento em que o senhor agora tem uma outra ferramenta a favor do operador de direito para com a autoridade policial, ao cerceamento ao trabalho, a prerrogativa do advogado? Como tem sido o seu cotidiano? Perfeito. Eu vou responder objetivamente essa pergunta lendo um dos artigos. É importante que essa questão do advogado no exercício da sua profissão, ela foi, assim, muito valorizada nesse momento com a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque o que acontecia, eu vou responder, já está no final da lei, é o artigo 32 da lei, da respectiva lei, artigo 32, e é o artigo 32, e eu vou lê-lo. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar, o termo circunstanciado, ou inquérito policial, ou outro procedimento investigativo, ou de infração civil, administrativa, impedir a obtenção de cópias,
ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso. Ora, o advogado, não raro, inclusive o que trabalha na esfera penal, ele milita, por exemplo, na questão da narcóticos, né? Ele chegava no DENARC em São Paulo, por exemplo, nas DISES, e não raramente ele era surpreendido pelo doutor. O inquérito é digital, não vamos mostrar nada, o senhor vá na Barra Funda. Pois é, mas meu cliente está aqui. Não, então, mas aí começa aquele problema, né? E a autoridade policial, e daqui a pouco eu vou partir para a autoridade judicial, tá? Eles se fundamentavam no sigilo da diligência que estava ocorrendo. Ótimo. Nós temos para isso a súmula 14, tá? Então, a súmula 14 é muito clara. Olha, se tiver uma investigação e ela está em curso, e uma das diligências que está em curso lá na rua, essa daí o advogado não pode ter acesso. Mas, por exemplo, o início do inquérito policial já passou aquele momento. Então, ele pode ter acesso. Falava que era digital e tal, aquela coisa toda. Então, era uma dificuldade para o advogado. Não raras vezes ele tinha que se dirigir à Barra Funda para ver os autos, ou juntar, porque na delegacia não tem como juntar a procuração. Não tem como. Então, ele ou partia para o escritório e ia para a Barra Funda. Na Barra Funda, e eu vivi isso na pele muitas vezes, não era permitido acesso ao advogado simplesmente a todos os autos. Eu cheguei até a representar juiz e reclamar, chamar representante da OAB, mas tanto a magistratura como no âmbito policial, não havia um temor real. Não havia um temor real. Por que não havia? Porque a ferramenta contra eles era simplesmente administrativa pela OAB. Então, a OAB fazia um relatório, era comunicado esse fato ou os fatos à OAB, e aí a OAB ia processar e depois liberar uma decisão, convocava o magistrado, convocava o delegado, e também, assim, 99% dos casos, nem o delegado ir, nem a autoridade judiciária, ninguém obedecia o chamamento da OAB. Ou seja, era um tremendo descaso com a prerrogativa do advogado. Havia um descaso enorme. Era praxe, era regra. Contudo, com a chegada da lei do abuso de autoridade, essa mesma prática, veja, ela agora constitui crime, ou configura crime. Então, qual era a sanção do delegado de polícia ou do juiz de direito? A sanção era o chamamento na OAB e um desagravo. Nós não devemos ser indelicados, mas eles não se importavam com isso. Ninguém se importava com isso. Com desagravo, pode fazer quantos desagravos quiser. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. É o famoso aqui quem manda sou eu, não é? Aqui quem manda sou eu. Infelizmente, para eles e felizmente para todos os outros, para toda a sociedade, para toda a classe de advogado, a incidência agora de crime faz com que o operador do direito, na condição de agente público, repense a sua postura. Porque agora ele não vai sofrer uma sanção verbal, administrativa de um outro órgão de classe. Veja que a comunicação à corregedoria, a esses órgãos, era um tanto quanto distantes do advogado e das partes. Das partes, quase impossível. Mas para o advogado, era um caminho que ele tinha que trilhar de forma a despender tempo e dinheiro para corrigir uma deficiência e uma má interpretação, um equívoco, para não dizer agora uma violação da lei, contra o agente público. Né? Doutor Paulo, agora, doutor Paulo, está me ouvindo? Desculpa atrapalhar, é que o Rick acabou de chamar a gente, que acho que vai ter um comercialzinho aí, tá? Ok. Ele acabou de, tá bom?
Um minutinho. Ok. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso intervalo. E agora vamos de música. Daqui a pouco voltamos com mais bate-papo com o programa Justo Soberano e o nosso convidado Paulo César. Bora de música pra vocês. Bora, obrigado. É isso mesmo que cê quer, né? Cê é mó pisar no freio mesmo, hein, João? É mó zóio de Tandera, falou pra eu não ir na cena. Eu fui, tô com o cifrão e tô bolado, Joe. E você? Ouçam a mensagem antes do Armagedon. Deus deu o dom de transmitir um bom som pacífico, eu espero. Nosso rei não tem genérico. Cristo tá vindo ao livramento periférico. Nada se compara à profecia da Bíblia, que faz brilhar a vida, a fé, deixa a família unida. Os moleques esquecem o back, se diverte no parque. O rap prepara o cara pra se separar do crack. Conselho aos companheiros que estão perdidos. São bandidos pelo dinheiro vendido. A Jericó sai do mocó, tem malote pra catar. Plaquedas verde, o mapa jogo no A pra despistar. Ligeiro na calçada, tô pronto pro confronto. Tá sossego, mas abraça a barca que vem de contro. A pé até a praça, o cavalo tá no posto. Suor frio no rosto, boba mil senado louco. No piloto, parceiro é motoqueira, nego velho. Na contramão jogou e a veraneio nem veio. Perdido feito contar o dinheiro, isso mesmo. Não tem jeito, vai vendo quantos tão no veneno. O crime é imperfeito e de matar sou incapaz. Outro rouba, senta o dedo, sai com a foto no cartaz. Aliás, eu sou bandido e fugitivo de Alcatraz. Subo gás, homicídios e facada por trás. Cismo com a traição dos que são malandrão. Não sigo o padrão dos finados bom ladrão. Que suas vidas perderam, todo o dinheiro foi em vão. Sonhar atrás, correram, morreram, sonhos se vão. A esperança não, a nossa fé é bem mais forte. Então acorde do jazz, quem adormeceu na morte. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que sofre, cai na lama, sai, levanta, se sacode. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que é sagaz, mas sofre, não tem vida de nobre. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu. Nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o chamado diabo e os seus anjos, que estão desencaminhando toda a terra habitada. Viver em guerra não dá mais. Ai da terra, pois desceu o Satanás. Com certeza matou a natureza e animais. Acabou com a beleza, riquezas naturais, imensa tristeza. Sem pão na mesa e pesa a pobreza. Dia de turbulência, o fim vem é de surpresa. Proeza é seguir firme, o script do filme real que a gente vive, em defesa do time, do bem longe do crime. Quem tem convicção, rua, jornal, televisão, não estimula reflexão. Programação, sem nexo, reflexo de decadência. Sexo e violência só aumenta a audiência. Mais influência na cabeça, sequência impressionante. Psico no semblante, dá tiro no semelhante. Virá tempos críticos, difícil de manejar. Inveja, conflito político, será que vai nos alvejar? Louvai Jeová, o Pai do Filho, perfeito Jesus Cristo. Imagem não acredito nem em crucifixo. Livre-arbítrio no livro da vida está escrito. Ovelhas à direita e na esquerda os cabritos. Pô, isso sou contra álcool, droga, qualquer zé em conta. Cresce o olho na mulher, do outro pela sombra. Vagabundo te apontar e não tem nem assunto. Leva chumbo busca aprontar também. Quem anda junto sei que o mundo é um absurdo, porém não faça parte. Coragem, se arrependa antes que seja tarde. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que sofre, cai na lama, sai, levanta, se sacode. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que é sagaz, mas sofre, não tem vida de nobre. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Da vida louca se aposenta, Joe, esquece esse jogo, porque as ferramentas são todas armas de fogo. Mundo louco por pouco estão te cobrando. Um irmão matando o outro, se achando malandro. Apazigue a velha tenta e não brinque. Troque aquela ideia para que não se complique. Da guerra se livre, a trégua valorize. Desistir na treva, você não supera a crise. Simples, Deus existe, não duvide, nem fique triste. Existe o amor que se divide. Ande no caminho de Jesus que nos assiste. O mundo seduz, mas não aceite esse convite. Coragem, acredite na humildade, conquiste a benignidade, a salvação do apocalipse. O sol há de escurecer, nem vai ser eclipse. De pedra sobre pedra, assim a Bíblia diz. E não há aprovação para os que a lei infringe. População se aflige sem que a fera nos atinge. Também mente,
Se finge, pois seu tempo chega ao fim. Quer te destruir, mas aqui vai sucumbir. Se Deus fez chuva cair sobre bons e ruins, seu sol nascer sem distinguir você de mim. Ame seu inimigo, não se negue a perdoar. Por aquele que te persegue deve também orar. Cabe ao Criador julgar, no X a pena é severa. Mais um triz vem o juiz, será feliz quem persevera. Cessa a dor, a guerra encerra, resta só o amor. Vida eterna nessa terra, selva de pedra, acabou. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que sofre, cai na lama, sai, levanta, se sacode. Dê o fio conforme o cobertor que nos cobre. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que é sagaz, mas sofre, não tem vida de nobre. Dê o fio conforme o cobertor que nos cobre. Eis que crio novos céus e uma nova terra, e não haverá recordação das coisas anteriores, nem subirão ao coração. É isso mesmo que você quer. Voltamos com o programa Jus Soberano aqui na Rádio Boa Música FM. E agora vamos continuar o programa com o Dr. Diego Costa e Paulo César. Agora é com vocês. Tudo bem, gente? Que bom, voltamos, né? Não sei o que aconteceu, o doutor Alexandre sumiu. Será que ele desistiu? Será que aconteceu alguma coisa? Mas enfim, vamos seguindo aí, vamos trocar ideia. Doutor Paulo, continua, meu querido. Com você. Legal. Boa noite novamente. E eu vou entrar agora exatamente nos pontos da lei, para que a gente possa abrir a discussão a todos. O advento da lei foi muito bom. O que se negociou entre portas foram os dispositivos primeiros. Eu vou ler a todos. O artigo 1º desta lei fala o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-las abuse do poder que lhes tenha sido atribuído. As condutas, parágrafo 1º do artigo 1º, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente observem isso, com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Veja que a lei quis abarcar exatamente aquele sentimento de vingança, aquele sentimento odioso, aquele sentimento preconceituoso, aquele sentimento de perseguição que o agente público instalava contra o seu desafeto. Então, veja que a lei, ela trouxe, já na sua essência, nós dizemos tecnicamente, com dolo específico. Ou seja, é aquele agente público que ele tem o dolo específico de cometer um ato que ele está com essência de vingança, de ódio, de maldade, ou por mero capricho. Será que algum dia nós, operadores do direito, vimos essa expressão? Aqui quem manda sou eu. Na minha vara... Ouço direto. Aqui quem manda sou eu. Pois é. Só não vi esses dias porque tá tudo fechado. Mas, infelizmente, acredito que nós... quase... tudo bem, mas vamos embora. Nossos ouvintes, aquelas pessoas... corriqueiramente tem ouvido, né? Eu também ouço esse tipo de expressão, que é a expressão do capricho, né? A expressão do capricho. Aqui quem manda sou eu. Quer dizer, aqui dá a impressão que o juízo, ele comprou aquele lugar, aquele espaço, ele foi lá e comprou com o dinheiro dele, aquilo lá é dele. Ele está equivocado, não é dele aquilo, né? Então, a lei trouxe alguns detalhes que antes o juiz falava, o delegado falava, aqui quem manda sou eu. E a repercussão dessa expressão, olha, eu vou falar novamente, o sentimento.
Porque muitas vezes o sentimento ele não tinha espaço dentro da lei, hoje tem. O sentimento do capricho, o sentimento de prejudicar, o sentimento de prejudicar o terceiro, de prejudicar de mero capricho, de satisfação pessoal. Por exemplo, não muito raro, quando se tem um embate advogado, promotor, advogado, juízo, por uma questão legal, cria-se um ranço desnecessário, e na outra vez que o advogado, que o promotor, ou que esteja lá, no outro caso, não menos austeros se tornam os agentes públicos. Eles parecem que eles vão lavar a alma deles nessa próxima, né, audiência. Então, e eu estou falando isso porque sempre assisti esse tipo de coisa em juízo. Eu não estou falando aqui dos bons operadores do direito, porque nós temos demais de sobejo, mas nós estamos falando dos maus operadores, aqueles operadores que têm o dolo específico do parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei. É claro que todos os agentes públicos do artigo 2º, que a lei menciona, que é do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas ou Conselho, e vem a definição de agente público no parágrafo único, que estendeu a interpretação do direito administrativo do agente público, que agora está estendido pela Lei de Abuso de Autoridade. Então, nós conseguimos uma legislatura de forma a adequar o poder. A lei não vem para punir bons operadores, mas a lei vem para tirar do sistema ou mitigar aqueles agentes públicos que fazem dos órgãos públicos a casa deles, que não é a casa deles ali. Ali é a casa da justiça, ali é a casa da operação da lei, ali é a casa onde o Estado abre para se autodeterminar e não somente para punir, mas também está aberto para ser punido. Por quê? Porque nós vivemos no Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é exatamente isso que nós vimos na Lei de Abuso de Autoridade. É o Estado que não só ele emana a lei para os outros, mas a lei também serve para ele. Ele também obedece à lei. Então, é essa que é a cerne dessa Lei de Abuso de Autoridade, que, uma vez instalada, ótimo. A sua aplicação vai ficar um pouco prejudicada. Por quê? Porque para que se configure qualquer crime dos artigos 9º em diante, é preciso que haja o dolo específico. Então, o artigo 1º, o parágrafo 1º, ele trouxe uma inovação boa, mas dentro da aplicação, ela também trava. Por quê? Porque cada crime tipificado, e nós podemos pegar qualquer crime aqui, qualquer crime, e nós vamos constatar, eu vou pegar um, por exemplo, aqui. O artigo 15, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério ou ofício, profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Isso quer dizer o seguinte, uma pessoa que não é obrigada a depor, como o psicólogo, o padre, ele, numa eventual apuração de crime, ele é convidado a depor. E aí querem extrair dele aquilo que ele não pode falar, e começa uma pressão. Olha, se não falar, eu vou te fazer, vou não sei o que lá, vou te prejudicar aqui, Então, isso hoje já tipifica crime. O problema é que o dolo é o elemento subjetivo do tipo penal. O que é elemento subjetivo? É aquele elemento que está por trás ou por dentro do crime. O elemento objetivo é aquele que está escrito. E o elemento subjetivo é aquele que não está escrito, que é o dolo, é a culpa. Mudando, se ele constranger com a finalidade do artigo 1º do parágrafo 1º, então é abuso de autoridade. Mas e se não for com a finalidade do artigo 1º do parágrafo 1º? Aí já não é crime. Ou seja, a mesma postura, só que sem a finalidade subjetiva, não é? Então,
Por exemplo, o artigo 12, vamos pegar como exemplo o artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. São os 10 dias. Então, o delegado de polícia prende uma pessoa e dentro desses 10 dias ele tem que, aliás, dentro de 24 horas ele tem que comunicar a prisão. Os 10 dias é para relatar o inquérito. Então, dentro de 24 horas, ele tem que comunicar ao juízo que a pessoa foi encarcerada. Se ele deixar de comunicar, aí ele simplesmente deixou. É crime de abuso de autoridade ou não? Depende. A resposta é depende. Depende do quê, professor? Depende se houve o dolo específico do artigo 1º do parágrafo 1º. Então, toda hora que nós tivemos um crime, uma tipificação de um crime na sua questão formal, na sua questão expressa, nós temos que trazê-la para o parágrafo 1º, do artigo 1º. Então, ele deixou injustificadamente de comunicar a prisão. Ele deixou o inquérito em cima da mesa e foi dormir, foi descansar, foi para casa, não é? Esse descansar, foi para casa, e o inquérito ficou sobre a mesa, ele foi doloso ou foi culposo? A culpa é a negligência, a imprudência, a imperícia. Ele pode ter sido negligente de não ter enviado. Constituirá crime de abuso de autoridade? Certamente não. Por quê? Porque não existe a figura culposa do crime de abuso de autoridade. Só existe figura dolosa. Ele precisa necessariamente querer não comunicar. E querer como? Além de querer não comunicar, ele tem que não querer pelos motivos do parágrafo 1º do artigo 1º. Então, ou seja, para que se tipifique qualquer crime desse da lei de abuso de autoridade, nós temos a condição, nós chamamos sine qua non, sem a qual não há como, né, de observar o caráter subjetivo do crime. Porque se não tiver o caráter subjetivo, que é o dolo ou a culpa, não há crime. Mas, nesse caso, nem configurando culpa vai ser o crime de abuso de autoridade. Então, é preciso que se tenha realmente uma convicção, uma certeza de que o agente público, ele praticou tal ato com aquela finalidade, né? Eu vou aqui abrir o espaço, professor Diego Costa, para alguma pergunta. É possível? Às vezes tem, às vezes não tem? Como está? Sim. Está me ouvindo direitinho? Deu uma pane aqui, eu acabei saindo. Estão me ouvindo direito? Estou ouvindo. Doutor, eu tenho umas considerações a respeito desta lei, tá? Creio que é o mesmo sentimento do doutor. Eu creio que essa lei veio em boa hora, principalmente no que tange a afronta às nossas prerrogativas, tá? Porque quando se afronta a prerrogativa, o destinatário final dessa afronta não somos nós como advogados, e sim o nosso constituinte, tá? E isso é o que é pior, porque acaba você sofrendo uma afronta por você estar falando em terceira pessoa, que é o cliente, tá? Em relação a tudo esse equívoco, eu gostei dessa palavra que o doutor falou, mas eu tenho outro entendimento. Eu entendo que houve, depois da Lava Jato, uma espetacularização do processo penal, virou um espetáculo, tá? E creio eu o seguinte, já estava demorando para chegar essa lei, tá? Eu sou um pouco contra, sou totalmente contra o que o doutor Sérgio Moro fez como juiz, tá? Tanto ele como o Deltan Dallagnol e todos os outros componentes do Ministério Público Federal, eles usaram um pouco o processo penal não pró-sociedade. Acho que tivemos um problema de conexão do Diego também.
São muitas pessoas acessando, né, nesse horário, né, doutor Paulo? Sim, sim. Que bom, né? É verdade. Mas o mundo inteiro, na verdade, está acessando a internet. Então imagina como que está, né? Bom, fico É, feliz, fico feliz. eu gostaria. Eu Pode pode falar. falar. Pode falar. Pode falar. Eu gostaria que o senhor continuasse por enquanto até eles entrarem, se conectarem novamente, tudo bem? Tudo bem, eu vou continuar. Eu vou continuar pegando o gancho do nosso professor e colega Diego Costa, que ele explicava que a Operação Lava Jato, ela desencadeou, tá chegando aí, desencadeou um sentimento, né, e de espetáculo no nosso sistema. É um comentário muito plausível, muito real, né? Mas eu penso, há que se separar o modus operandi do agente público à época e a operação midiática, né? Então, existia uma operação midiática e existia a intenção do agente público. Esses interesses, eles vinham e voltavam, ao passo de que a mídia precisava, né, de todo esse clamor para inflamar, talvez, o povo ou as pessoas, eu não sei até quanto isso inflamou, né, na verdade. Mas o processo penal, ele foi atingido de forma a ter um desdobramento, que agora eu vou falar, sobre a prisão em segundo grau. Que essa prisão em segundo grau, eu acho que foi a parte mais nociva, mais envenenada que a Lava Jato conseguiu a nossa nação. Por quê? Porque de tudo nós retiramos coisas boas, mas também restou de coisa ruim a prisão em segundo grau. Então, nos pareceu que para confirmar todo aquele trabalho que precisava prender uma certa pessoa, então eles mudaram todo o sistema, todo o entendimento do sistema só para prejudicar aquela pessoa momentaneamente. Só que houve um efeito cascata. Para prejudicar aquela pessoa, muitos cidadãos de outras esferas, de outros processos, tiveram que cumprir pena depois da condenação de segundo grau, sendo que poderiam estar libertos, tiveram que se recolher à prisão por causa daquele fato, por causa daquele entendimento. Ou seja, o STF tinha um entendimento de que não era para prender depois do segundo grau, e aí, por causa dessa pessoa e por causa do processo da Lava Jato, mudou seu entendimento. E ficaram aí, eu acho que muitos meses, eu não sei quantos, mas eu acho que ficou mais de 1 ano e meio essa postura do STF em reanalisar o caso, porque era uma questão constitucional de que ninguém pode ser culpado até que se transite em julgado a sentença condenatória penal. Então, se a pessoa é inocente até transitar em julgado, então, se não transitou em julgado, ele não é culpado. Se ele não é culpado, ele não pode cumprir pena. E eles estavam adiantando a pena. Então, eu acho que esse foi o maior prejuízo que a Lava Jato nos trouxe, mais que o STF, agora há pouco tempo, eu vou dizer aqui, e vou assumir o que eu vou dizer, teve o restart de trazer a segurança jurídica ao Brasil. Por quê? Porque o STF, com aquela posição, com aquela postura de prisão em segundo grau, nós tínhamos a certeza, após a condenação de segundo grau, com prisão, nós tínhamos a certeza que o STF era um tribunal somente político. E essa era a maior vergonha para todos os operadores do direito, porque o STF havia se tornado um tribunal extremamente e essencialmente e totalmente político. Não que nenhum seja. Tem que haver uma carga de política em todo o tribunal. Contudo, não plenamente. O STF havia se tornado um tribunal político
e me pareceu que levantou, inclusive, bandeira. Aí ficou muito feio para o nosso país, porque ele negou a expressão da Constituição Federal, sendo que era ele que tinha que preservar. Ao passo de quando ele voltou agora a declarar que a Constituição Federal está certa, então ele restituiu, ele conseguiu moralmente, inclusive, se restabelecer como tribunal legítimo que protege a Constituição Federal. Porque durante esse período de 1 ano e meio aí e tal, eu acredito que moralmente todos o julgavam como o STF, como imoral com relação à aplicação da Constituição Federal, porque a negava expressamente, né? E esse foi o pior mal que eu acho que o Dr. Diego Costa havia comentado, e talvez ele traria isso à lume, né? Eu vou voltar aqui à lei de abuso de autoridade e vou comentar, o doutor fez uma alusão à advocacia, e eu vou terminar a fala, que talvez ele tenha começado, dizendo o seguinte, que os agentes públicos, eles não tinham punição efetiva dos descumprimentos da lei. Porque a violação às prerrogativas tem que ser entendidas como violação de ordem pública, de ordem a todos. Porque senão, se for estritamente ao advogado, o que acontece? O advogado tem que gastar dinheiro, gastar tempo, e se expor junto aos órgãos públicos, de maneira a ter prejuízo para defender o que é de todos. Veja. Então, agora, com o advento da lei da abuso de autoridade, os agentes públicos, os maus agentes públicos, que ferem as prerrogativas dos advogados, eles estão passivos agora de serem tipificados como criminosos, e com persecução penal de ação pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação de ninguém, não precisa de representação do cliente, não precisa de representação do advogado, não precisa de representação de ninguém, precisa só do ato cometido, a tipificação penal e a comunicação à autoridade policial para que seja instalada a investigação, talvez até o auto de prisão em flagrante no momento. Então, as autoridades agora, elas vão pensar 2 vezes em ferir prerrogativa de advogado, por exemplo, que é aquele que defende o acusado ou qualquer pessoa em tribunal de forma a operar a lei. Então, existem 2 tipos de defesa. A defesa processual e a defesa meritória. Então, se nós estamos discutindo se é inocente ou se é culpado, isso é defesa meritória. Mas nós podemos discutir defesa processual. Qual defesa processual? Aquela que o inquérito está errado, aquilo que as pessoas fazem, mas que não foi para o inquérito, não foi para o processo, que o processo está correndo de forma prescrita ou em decadência. Então, isso, o advogado, ele tem a obrigação e o direito de comunicar e fazer com que a lei seja aplicada, não é? Eu vou aqui passar para outro tema, um tema muito, muito interessante que a lei trouxe, que eu havia comentado no início. O artigo 10 diz assim: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Ora, é exatamente o que nós havíamos defendido no início como introdução, não é? Não raras vezes o advogado se deparava com o cliente com uma intimação, né? Uma intimação a comparecer, mas não havia nenhum procedimento nem instalado. Então, o que era isso? O que era aquilo? Afinal, é uma investigação particular ou era uma perseguição particular, não é? Uma interceptação, né, também.
Vamos continuar aqui. Eu vou falar agora um pouco das penas. Alô? Vou falar um pouco das penas. Alô, Rick? Oi, conectou? Diego que entrou na ligação telefônica porque ele não está conseguindo se conectar via webcam. Perfeito, então. Então estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Eu estou ouvindo agora. Perfeito. Tá bom. Perfeito, então. Então vamos continuar aqui mesmo? E pode dar prosseguimento aí, doutor. Posso. Eu vou falar um pouco das penas. O primeiro problema da lei era a tipificação com relação ao elemento subjetivo, que era o dolo, que existia o dolo específico do parágrafo 1º do artigo 1º, que tem que configurar crime. Uma vez configurado o crime, que já é um pouco difícil configurar os crimes, é um pouco difícil, mas configurado, vamos observar as penas. Eu vou falar da pena do artigo 9º, detenção de 1 ano a 4 anos. Aí do artigo 10, de 1 ano a 4. Do artigo 13, de 1 ano a 4. Do artigo, vou pular, do artigo 18, de 6 meses a 2 anos. Do artigo 21, de 1 ano a 4. Do artigo 22, de detenção de 1 ano a 4. E assim nós vamos caminhando até o último artigo que tipifica crime, que é o artigo 38, que é detenção de 6 meses a 2 anos. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma lei de abuso de autoridade e a eficácia da sanção sancionatória, ela é muito branda. Ela é branda. Então, veja que, para o caso, vou falar da tipificação do crime, do juiz expedir um mandado de condução coercitiva de uma pessoa que nunca foi intimada, que não tem conhecimento do processo, ir lá e buscar a pessoa à força, e ele tem uma punição de 1 ano. 1 ano. Se ele tiver uma punição de 1 ano, essa pena, ela de acordo com o nosso Código Penal, ela é substituída por pena pecuniária, por exemplo. Né? Então, assim, a questão... Uma pena alternativa de direito. Uma pena alternativa, mestre. Ela é uma pena alternativa. Ela é substituída por força legal. E isso faz com que... Isso é assim. Da mesma forma que se pretende punir todos os outros crimes com uma pena mais enérgica, nós agora temos uma lei de abuso de autoridade que tem uma pena brandíssima. Ou seja, para a gente falar de tipificação de crime, da parte filosófica, da parte política, da parte formal, da parte substancial, só que lá no final, na parte sancionatória, nós temos um abrandamento enorme. O senhor acredita, mestre? O senhor acredita que seria o legislador amparando os seus entes e dando uma equivalência, por exemplo, naquele crime de desacato à autoridade? O desacato à autoridade? Por quê? Por que eu lhe pergunto isso? É costumeiro em audiências criminais o juiz: coloque-se no seu devido lugar, doutor, vou lhe dar a voz de prisão por desacato. Tudo bem. E eu vou lhe dar voz de prisão por abuso de autoridade. Não existia uma equivalência na sanção penal, né? No que estava descrito a pena de um crime ao outro. Então, obviamente que o juiz ele saía, entre aspas, num descrédito, no sentido de a pena é maior do que a do desacato. E hoje percebe-se que há uma equivalência na punição. Ô Alexandre, nós vamos ter que finalizar. E eu vou pedir para que você continue, se possível, com esse tema que é bem importante, porque o nosso tempo chegou ao fim, entendeu? Maravilha. Eu vou dar continuidade então, mestre,
a este nosso tema. Gostaria que o senhor me fizesse uma gentileza antes de finalizar, deixando aí todos os seus contatos, telefone, e-mail, endereço comercial, caso queira. O senhor fique à vontade com as suas considerações finais. É um tema de suma importância e quero poder continuar com o senhor essa aula. Vamos sim, vamos sim. Eu agradeço ao doutor Alexandre, agradeço ao doutor Diego, a todos da rádio. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam e que tiveram suas dúvidas, mas podem tirar suas dúvidas amanhã ou depois, pelo meu e-mail. Eu me chamo Azarias, meu e-mail é azarias, A-Z-A-R-I-A-S, azarias@adv.oabsp.org. E o meu contato é 011 São Paulo, 94724-7524, repetindo, 94724-7524. Estou à disposição para tirar dúvidas, para bater papo e espero ser convidado para uma outra oportunidade para a gente debater. Nós já estaremos marcando de pronto, caso o senhor não tenha nenhum compromisso em sua agenda, a primeira quarta-feira do mês que vem, devido ao nosso agendamento, aos nossos compromissos aí com os demais, com outros entrevistados. Eu quero lhe agradecer demais pela participação. Quero render aqui as minhas homenagens e, mais uma vez, por ter me conduzido ao dia de hoje, a ter contribuído com o meu sonho de me formar. Não foi fácil. E quero lhe agradecer. Eu não tenho muito o que dizer, a não ser muito obrigado, que Deus lhe dê ad eternamente bons passos. O nosso tempo é curto para o tamanho da importância do tema. Obrigado. Eu agradeço. Beijão para você. Vamos continuar então, primeira quarta-feira de o mês que vem? Já está marcado aqui do lado. Tempo esgotado, gente. Fique com Deus, forte abraço. Obrigado a todos. Rick Bastos, obrigado por hoje. Valeu, muito obrigado. A todos os nossos ouvintes aí que acompanharam o nosso programa. Até a próxima. Pisar no freio mesmo, hein, João? É mozóio de Tandera, falou pra eu não ir na cena. Eu fui, tô com cifrão e tô bolado, Joe. E você? Ouçam a mensagem antes do Armagedon. Deus deu o dom de transmitir com bom som. Pacífico eu espero, nosso rei não tem genérico. Cristo da vinda é o livramento periférico. Nada se